Hoje o Eleições 2012 Voto na Cidade é sobre ética e política. Discussões sobre ética fazem parte do nosso dia a dia. Fala-se em ética na política, discute-se ética no futebol. É através do debate permanente que as ideias vão se esclarecendo e assim se ampliam as possibilidades de transformação social e política. E o programa de hoje convida você a aprofundar esse debate. A palavra ética é originária do grego ethos e associa-se à ideia de moradia, o lugar que se constrói para viver. O cidadão é responsável pela construção de uma sociedade democrática, justa e solidária, na qual ele quer viver. E para que isso ocorra, é necessário que todos participem ativamente da vida social, econômica e política de sua cidade. Ultimamente, a palavra ética vem perdendo seu sentido original e passa a ser associada ao individualismo tão presente no mundo contemporâneo. Essa é uma visão muito restrita, pois ética deve ser compreendida não como uma ação particular de uma pessoa, mas como um conjunto de virtudes e valores essenciais a uma coletividade. Se quisermos construir uma sociedade pautada em valores éticos que conduz à justiça e à paz, temos que escolher representantes que têm esse mesmo objetivo. Assim, para escolher bem, é necessário adotar critérios claros, que incluam tanto a honestidade pessoal quanto a competência para administrar os bens públicos. Todo político tem que ter honradez e estar ciente, acima de tudo, das necessidades da comunidade que representa. Deve agir com transparência, lembrando sempre que o bem público não pode ser tratado como se fosse um bem particular, uma vez que é patrimônio de todos. Devem se indignar diante dos problemas que afligem a sociedade, como a fome, a corrupção, a desigualdade social e tantos outros que bem conhecemos. Tem que entender que o poder confiado pelo povo só pode ser exercido como serviço ao bem comum. Somos livres para escolher, mas quando abrimos mão da liberdade, contribuímos para a eleição de pessoas que não representam a nossa vontade. Como se comporta o político ético, na sua concepção? Ele ouve o povo, cumpre o que fala. Pra mim é cuidar mais da saúde das pessoas, né? Participa de programa, para poder falar de projeto. Com honestidade, com transparência e, acima de tudo, com muito trabalho. Nos últimos tempos, vem crescendo na sociedade brasileira a consciência da ética na política. Isto é, o dever que os políticos têm de se comportarem conforme os princípios da democracia. Todo político eleito é obrigado a agir com honestidade, fidelidade às promessas de campanha e compromisso com o bem comum acima dos interesses individuais. Essa obrigação é tão forte que eles podem ser caçados quando se comprova que cometeram alguma corrupção. Por isso, falar de ética na política é dizer que a política deve ser a realização dos princípios éticos na esfera pública. E quando se pergunta quais seriam os princípios éticos fundamentais, isto é, aqueles dos quais não se pode abrir mão, a resposta está nos direitos humanos, que são os direitos de todo cidadão. Tudo que diminui as condições dignas da vida humana vai contra os princípios dos direitos humanos. Portanto, se, por exemplo, um governante tiver que cortar despesas, ele deve escolher cortar o custo com a publicidade, ao invés de cortar gastos com saúde e educação. Isto é agir eticamente na política. Os políticos da sociedade, você acha que eles são éticos? Não. O senhor se considera um cidadão ético? Com certeza. Com certeza. Porque pauto pela honestidade, pauto pelo o cumprimento das leis, seguir as regras estabelecidas pela sociedade e mostrar isso para os meus filhos e para a vizinhança, para, enfim, todo o meu grupo de trabalho. Tanto os políticos quanto os eleitores precisam ter conduta ética na política. Por exemplo, se um político quer comprar voto, ele só consegue fazer isso se encontrar um eleitor que vende seu voto. Veja outros exemplos de condutas antiéticas que precisam ser evitadas e combatidas, tanto pelos eleitores quanto pelos políticos.
Um político não deve oferecer benefícios ou intermediar favores. O eleitor, por sua vez, não pode aceitar benefícios e favores oferecidos pelos políticos. O eleitor não pode usufruir de bens e serviços públicos em benefício particular, assim como os políticos não podem desviar verbas e bens públicos. O político ético é transparente na administração dos bens públicos. Podemos evitar os males que assolam a nossa democracia, como a corrupção, o mau uso do dinheiro e do patrimônio público e outras formas de destruição dos bens coletivos, votando em políticos éticos, comprometidos com o bem comum. E para saber mais sobre ética e política, conhecer o projeto Eleições 2012 Voto na Cidade e outros projetos de educação política, visite nossa página na internet www.pucminas.br/NES.